Ah, vou te matar! Vou te matar! Não adianta fugir! Hoje eu te mato! Hoje eu levo a sua alma! Um dos maiores méritos de Kung Fusão é precisamente assimilar as influências e os estereótipos ao seu redor de maneira extremamente consciente. Trata-se de uma obra que entende com clareza sua proposta e suas limitações, subvertendo muitas vezes os próprios limites em função de uma busca ainda maior do que o aspecto fantasioso, humorístico. Tudo isso, pois é exatamente essa questão que o filme aborda. Um conto fantástico envolvendo Kung Fu e a procura de si mesmo em meio à jornada. No filme, acompanhamos um protagonismo espalhado, descentralizado em relação aos personagens, estendendo-se majoritariamente à vila em que se passa a narrativa, do que a um ou outro sujeito em si. Em meio a isso, temos pequenas histórias que se entrelaçam: a dos três guerreiros que primeiramente protegem a vila, a do casal que administra o lugar, a do vilão da gangue dos machados e a que aspira a algum protagonismo de Sing, um jovem perdedor que tem o sonho de se tornar um lutador. E é em meio a esse cenário fragmentado que emerge a grande habilidade do filme de manejar as influências em vias do humor e da ação estereotipada. Temos toda uma recapitulação da encarnação tradicional de filmes de luta, assim como o uso escrachado de elementos de humor já presentes em obras anteriores. A diferença é que Kung Fusão não se leva a sério. Tudo que é abordado ao longo da obra está entregue ao campo do absurdo, sem se importar em elaborar uma formalidade que apenas poderia podar seu potencial. A entrega corajosa do filme é o que permite ao espectador assistir e pensar: ok, eu aceito isso. A problemática surge quando a liberdade visual, e especialmente ensaiada, se mostra limitada justamente por conta das aberturas. O filme, ao mesmo tempo em que se permite extrapolar, acaba se podando pelas inúmeras possibilidades que abre sem o devido controle. É justamente por isso que, em dado momento, parece que não há mais nada a dizer, e ele se estende em função de um brilhantismo imagético, com a intenção de sempre superar o anterior, mas que não se sustenta por simplesmente não ter nada a dizer. Um dos problemas, é claro, do protagonismo descentralizado. Por mais que seja muito interessante a narrativa que caminha sem um propósito, com o objetivo único de espetacularizar através da imagem, da luta e do humor. Kung Fusão é um filme que delibera com muita consciência seus limites e trabalha perfeitamente sobre eles. É assim que consegue extrair uma boa paródia ou mesmo um bom filme desinteressado
em meio àquele cenário todo, mas às vezes conhecer-se demais leva a muita confiança em si mesmo. E esse é o problema quando a obra possui uma visão tão vasta e jocosa que acaba por perder o controle e a ciência de suas próprias fronteiras. Leis de direitos autorais relativamente frouxas em Hong Kong levaram o título Kung Fu Hustle a aparecer em muitos outros filmes, romances e quadrinhos. Nas cenas de aberturas, a Gangue do Machado pode ser vista fazendo um número de dança que lembra West Side Story, um musical em que duas gangues lutam pelo poder sobre seu território. Bill Murray elogiou o filme Kung Fusão, dizendo que é a conquista suprema da era moderna em termos de comédia e que deveria ter havido um dia de luto pela comédia americana no dia em que este filme foi lançado. Kung Fusão ultrapassou nas bilheterias. Em fevereiro de 2005, o filme Kung Fu Futebol Clube, lançado em 2001, para se tornar o filme produzido em Hong Kong de maior bilheteria em Hong Kong. Durante a fuga da prisão, o personagem de Stephen Chow desce um corredor que revela a porta de um elevador jorrando sangue. Esta é uma referência direta ao filme O Iluminado, do cineasta Stanley Kubrick, lançado em 1980. A Gangue do Machado se assemelha a uma gangue semelhante que aparece no filme A Lenda do Mestre Invencível 2, lançado em 1994. Embora naquele filme a Gangue do Machado tenha desempenhado um papel menor. Ambas as gangues apresentam roupas, armas e tendências semelhantes para lutar em grandes números. O nome Pigsty Alley é uma referência ao nome chinês da cidade murada de Kowloon, que era um enclave chinês que ficava em Hong Kong e durante grande parte do século XX era conhecido como um território fértil para o crime, favelas e desordem, e foi demolido em 1993. Em 2005, Kung Fusão foi o filme de maior lançamento cinematográfico de uma língua estrangeira nos Estados Unidos. Na cena da abertura, algumas crianças estão jogando futebol, então Stephen Chow entra e pisa na bola. Esta cena é uma referência para o filme Kung Fu Futebol Clube, lançado em 2001.